Abençoe. Quando Deus quer, Ele faz, só Ele é capaz, porque é o maior. A paz do Senhor Jesus. Queridos, é com muita alegria em mais uma oportunidade, né? De juntos aí compartilharmos aí a palavra do Senhor. Agradecemos a Deus, agradecemos também ao Senhor a sua presença, que cultua o Senhor juntamente conosco. Onde quer que você estiver, o nosso desejo é que a boa mão do Senhor possa estar aí, operando em seu favor ao longo de todo esse dia. Queridos, para a nossa meditação, o livro é Romanos, apenas um versículo. O livro é Romanos, capítulo de número 6, apenas o versículo de número 23, que assim diz a palavra do Senhor: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a ação reveladora do Espírito Santo de Deus possa ser presente conosco, para que possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, quando nós falamos a palavra alerta, a gente vai entender que essa palavra ela não é tão estranha para nós, ou seja, ela faz parte aí do nosso dia a dia. Em algum momento da sua vida você já foi alertado, né, para alguma situação, quer seja por uma pessoa te aconselhando, quer seja por uma placa, né? As placas também nos aconselham. Você está aí na estrada e as placas vão te dando aí os alertas acerca do que pode acontecer pela frente. E é interessante que, independente de você ser alertado por uma placa, um letreiro, ou por uma pessoa, ou por um sinal, ou por um gesto qualquer de alguém, o alerta está aí para nos ajudar. Os alertas estão aí para nos assegurar, né? Os alertas estão aí para a nossa segurança, a fim de que nem eu e nem você, né, possamos aí cair e ser envolvidos em uma situação que cause aí prejuízo para a nossa vida. Ou seja, os alertas, eles estão presentes, eles existem para te livrar de um perigo, e de um grande perigo. Então, falar de alerta, né, falar de ser alertado por alguém, alertado por uma placa, alertado por um letreiro ou qualquer um outro dispositivo qualquer de alerta te apontando para a possibilidade de problema, eles existem para nos ajudar a nos livrar de um possível perigo. Daí então entendemos que uma situação dessa um dia nós já vivemos. Quem sabe estou falando aqui para uma pessoa que um dia foi alertado por alguém, né? E chegou para você e falou assim: muito cuidado com a tua atitude, porque essa tua atitude pode te levar a algum prejuízo. E você ouviu, entendeu, reconheceu, acatou aquelas palavras e foi livre daquele problema que fatalmente iria acontecer, né? Nosso pai, nossa mãe também nos alerta. As questões de ser alertado, querido, começa muito novo na nossa vida, da infância. Quantas vezes nosso pai, nossa mãe nos dá aquele alerta: olha, abre teu olho, abre teu olho, o couro tá quase chegando. Desde criança nós somos alertados, desde criança alguém, né, fala conosco acerca da possibilidade de um perigo, para a gente mudar aí uma conduta, mudar um entendimento, mudar uma rotina de vida, mudar uma direção, mudar um caminho. Por quê? Porque o perigo pode estar bem próximo. Então, queridos, falar de alerta é falar de algo que faz parte da nossa vida. Aí, chegamos no texto que nós acabamos de ler. E o texto que nós acabamos de ler, ele é simplesmente os dois grandes alertas da palavra do Senhor. A Bíblia é repleta de alerta, te alertando acerca de coisas que você tem que fazer, de coisas que você não deve fazer. E aqui a palavra do Senhor vai trazer dois grandes alertas em um versículo tão pequeno, aparentemente tão simples, mas de palavras tão poderosas, que pode mudar o curso de uma eternidade.
A palavra do Senhor aqui, no livro de Romanos, capítulo de número 6 e o versículo de número 23, ela é dividida aqui em duas partes. Foi o versículo que escolhemos para a nossa meditação. E a primeira parte deste versículo vai falar do primeiro grande alerta da palavra do Senhor. E o primeiro alerta da palavra do Senhor neste versículo vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte. Queridos, este é o grande alerta da nossa vida. Este é o grande alerta da nossa história. Este é o grande alerta da nossa existência. Porque se eu ignorar este alerta da palavra do Senhor, a situação se complica. Quando alguém vira para nós e fala desta forma, muito cuidado com esta situação, porque tá aqui é perigoso, nós nos afastamos. Por quê? Porque nós entendemos e não queremos ser vítima, né? Ser alvo daquela situação que vai trazer problema para nós, né? Eu lembrei agora de uma visita no zoológico. Todas as vezes, né? Todas as jaulas ali perto dos animais que você vai, tem sempre uma plaquinha te falando para você não encostar, né? Para você não colocar a mão na jaula de determinados animais. Por quê? Porque é perigoso. Só que aqui esse alerta da palavra de Deus vai muito além deste perigo. Este alerta da palavra do Senhor que sai da dimensão material, sai da esfera física e entra na dimensão espiritual, apontando para o grande prejuízo do homem por não atentar à palavra de Deus, que é perder a sua salvação. Então, por isso que aqui nós falamos que se trata do grande alerta da palavra do Senhor. Por quê? Porque aqui a situação ela tem proporção de eternidade. Quando alguém te fala: ei, tenha cuidado, muda o teu comportamento, muda a direção, não passa por aqui, porque ali à frente tem um caminho, tem um abismo, e você ignora, e lá na frente você depara com um perigo, é envolvido naquela situação e tem um grande prejuízo. As questões ficam somente nesta terra. Muitas vezes questões que vai te deixar prejuízo financeiro, marcas no teu corpo, vergonha, arrependimento, coisa desse tipo assim. Mas quando nós chegamos aqui a ter este entendimento que a palavra do Senhor nos traz, no livro de Romanos, no capítulo de número 6, no versículo de número 23, se eu recuso esse alerta da palavra de Deus, se eu não dou crédito para este alerta da palavra de Deus, e vivo em uma vida de pecado, e coloco o pecado como rotina na minha vida, e que o pecado faça parte do meu dia a dia, se eu vivo com o pecado, deitando e levantando em uma vida de pecado, queridos, o prejuízo aqui é eterno. Quem opta por uma vida de pecado está virando as costas para o Senhor. As palavras não saem da boca, mas as atitudes diz: eu não preciso do Senhor, Deus. Eu tenho a minha própria vida e a minha própria maneira de viver. As atitudes de quem tem uma vida de pecado por escolha fala isso aí. As palavras não falam, mas as atitudes falam. E o Senhor não precisa de ouvir palavras. O Senhor conhece o coração. E as nossas atitudes, ela reflete o que está no nosso coração. São os nossos desejos. São as nossas vontades, são as nossas emoções, e nós devemos ter muito cuidado com isso. Daí a orientação da palavra do Senhor, para que eu não me envolva no falso prazer deste mundo, na ilusão deste mundo, e passe a viver uma vida de rotina de pecado. Aí a palavra do Senhor vai falar consequência, porque o salário, porque a consequência, falar de salário é falar de resultado, falar de pecado é falar de consequência. Daí a consequência de uma vida de pecado, de uma escolha de pecado, é a morte. Não tem outra.
é a morte. Pecado gera a morte. Isso, querendo ou não, este é o destino daqueles que optam por uma vida de pecado. Aí, muitas vezes, nós não aceitamos que nós temos uma vida de pecado. Mas é muito simples você saber que você tem uma vida de pecado. Talvez você ache essa palavra uma palavra muito dura para você entender que você tem uma vida de pecado. Mas uma vida de pecado acontece muito simples na nossa vida. Somente você ser levado pelas suas emoções. Fazer o que você quer. Viver da forma que você quer. Ditar a tua própria vida. Dar vazão às tuas emoções e viver a tua liberdade. Uma vez que você fez isso, querido, consequentemente você está dentro de uma vida de pecado. A palavra do Senhor nos chama para ter uma vida moldado a forma de Deus. A palavra de Deus, que é a forma de Deus, que vai nos formar, que vai forjar o nosso caráter e, consequentemente, a nossa conduta. Então, se você ignora esta forma de Deus, o formato de Deus, a orientação de Deus, e não dá a mínima para a obediência a Deus, automaticamente você está vivendo a sua própria vida. E a sua própria vida vai te levar a uma vida de pecado, tendo consequência a morte. E quando falamos aqui, nós estamos nos referindo à morte eterna, ou seja, à separação eterna de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que o nosso pecado é que traz a separação. E essa separação, ela começa aqui e nos arrasta para uma eternidade sem a presença de Cristo. É o desprovido da graça de maneira eterna, aonde se resta apenas a dor e o arrependimento. Queridos, isso é muito sério. Nós estamos aqui diante de uma palavra que ela tem peso de eternidade. Nós estamos aqui diante do grande alerta da palavra do Senhor. E muitas vezes, olha, nós saímos da nossa casa, nos perfumamos para o pecado. Saímos da nossa casa, nos preparamos para o pecado. Saímos da nossa casa já com o endereço certo do pecado. A palavra do Senhor vai nos alertar. Muito cuidado com isso. Cuidado com as suas atitudes, cuidado com as suas escolhas, cuidado com a sua conduta e o caminho que você está trilhando, porque conforme a palavra do Senhor fala neste momento, a consequência daquilo que você está vivendo é a morte. Pode até estar te dando um falso prazer hoje, pode até estar te dando uma falsa sensação de alegria, um mero contentamento, mas a recompensa não tem outra palavra. A palavra é a recompensa do pecado, ou consequência do pecado, é a morte. Então esse é o grande alerta da palavra do Senhor, e eu tenho que ter isso na minha cabeça, na minha mente, e deixar que isso invada o meu coração. Por quê? Porque se a palavra do Senhor está falando que a morte, né, ela é vinda pelo pecado, a morte eterna, ela é vinda pelo pecado, eu não posso querer um envolvimento com o pecado, querido. Eu não posso agendar pecado na minha vida. Eu não posso ter pecado como sendo algo de estimação. Eu não posso. Eu não posso. Daí a orientação da palavra do Senhor. E o segundo ensino que eu aprendo aqui é o segundo alerta, a hora que a Bíblia vai trazer aqui, dentro desse mesmo versículo, de tão poucas palavras, né? Que nos traz os dois grandes alertas. Por que alerta, né? Porque está te chamando a atenção. Cuidado. Então, o primeiro alerta aí é para que eu não me envolva em uma vida de pecado, porque a consequência é a morte. E o segundo grande alerta aqui é algo glorioso. E você vai entender por que também é um alerta. E aí vai dizer assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, se o pecado gera a morte, Cristo gera a vida. Aí você fala, mas por que você está falando que isso é um grande alerta? Porque se você perder esta oportunidade, não tem outra. Se você ignorar Cristo, não tem outro caminho.
Este é o grande alerta da palavra do Senhor. Aqui fala de um caminho. Se deseja a salvação, Jesus Cristo. Daí outro grande alerta da palavra do Senhor, te chamando a atenção. Cuidado, não ignore este dom gratuito de Deus, que é a graça salvadora operando na vida de todos quanto querem, de todos quanto aceitam, de todos quanto reconhecem. Esse versículo, Aurélio, ele tira-nos de um ponto e leva para outro. É de um extremo a outro. Da morte, ele nos leva para a vida. Das trevas, ele nos leva para a luz. Do pecado, ele nos leva para a justificação. Basta que nós tenhamos um entendimento acerca desses dois grandes alertas, desses dois grandes aconselhamentos. E eu não posso ignorar. Então, se eu entendo que o salário do pecado é a morte, e se eu entendo que Cristo é a vida eterna, eu estou diante dessas duas situações. A palavra do Senhor vai nos dizer que todos pecaram. Esse é a vida do ser humano. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Cristo veio a este mundo, que Deus deu o seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele, ou seja, ofereceu, né, a remissão de pecado através do reconhecimento e a aceitação do plano de salvação. Então, nós estamos diante de duas situações aqui, mas nós só podemos ter uma. Duas situações, mas nós só podemos viver uma. Ou nós estamos em uma vida de pecado, ou nós estamos com Cristo em uma vida de vida, esperança e a certeza e a segurança de vida eterna. Então, o que cabe-nos nesta questão? Cabe nossa escolha. Cabe a nossa escolha. E a palavra do Senhor, na sua bondade, graça, misericórdia, ela nos orienta a escolher a vida, né? Escolha a vida para que vivas. Olha que coisa interessante. A vida, Cristo. Escolher Cristo para que você viva com Ele eternamente. Glória a Deus. Nós vemos que sempre o Senhor colocou diante do povo, né, o Ivan, a liberdade de escolher. A liberdade de escolha. Não é mesmo? E nós vemos, né, Romanos 8:13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Então nós vemos que a nossa vida ela é feita de escolhas. As escolhas. E é interessante aí, ó, que ele fala assim, mas se, né? Mas se você fizer, se. Tem uma condição. Tem uma condição. Tem uma condição aqui, né? Então as escolhas, elas nos levam para a eternidade. Ambas as escolhas, né? Se eu escolher a maldição, eu tenho uma eternidade nessa maldição. E se eu escolho a bênção do Senhor também, eu tenho uma eternidade. Nós vemos lá em Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 26, e também em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, trata dessas questões aí, né? O Senhor colocando diante do povo a bênção e a maldição. Então, se tratando da bênção, o que era a bênção? Viver em obediência ao Senhor, né? Era a escolha. Queria ter a bênção, teria que obedecer aos mandamentos do Senhor. Sobre a maldição, é o resultado da desobediência. Deixando de obedecer aos mandamentos do Senhor, eles estariam sendo amaldiçoados. E escolha, como nós já dissemos, né, é dada a nós a liberdade de escolher. Então, quando nós perguntamos uma pessoa, às vezes, se perguntarmos a alguém sobre isso, mas eu quero a bênção. Mas aqui está bem claro que não é somente eu falar, eu dizer. A intenção, né? Eu escolher com a minha boca tão somente, né? E falar, é claro que eu quero a bênção. Não, isso é o meu viver diante do Senhor, é que vai provar o que eu quero.
se eu quero para mim uma eternidade na bênção do Senhor, ou se eu quero para mim uma eternidade da maldição. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia das nossas vidas, que a sabedoria do alto esteja na nossa mente e no nosso coração, para que hoje façamos essa escolha, que possamos escolher a bênção do Senhor e estarmos obedecendo a palavra dele, obedecendo o chamado dele, vivendo para ele, onde quer que colocarmos os nossos pés, nós possamos ser voz dele na terra. Ainda ontem, Ivan, nós aprendemos muito com isso. Que voz eu quero ser por onde eu andar? Nós ouvimos uma mensagem maravilhosa acerca de João Batista, quando alguém perguntava a ele quem ele era. Ele não dizia que ele era o homem que batizou Jesus, mas ele dizia o quê? Eu sou a voz que clama no deserto. E que voz é essa? Às vezes nós nem abrimos a nossa boca. Essa voz pode ser o meu testemunho, o seu testemunho. Às vezes, sem abrir a nossa boca, nós a voz falando no silêncio. A voz falando no silêncio. Então, que a nossa escolha nessa tarde seja essa, de ser voz que clama no deserto, voz que anuncia o reino de Deus, voz que testemunha acerca de Jesus, voz que defende o evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós nesta terra. Porque uma vez escolhidos por ele, uma vez que a palavra dele é revelada na nossa mente, no nosso coração, nós temos a incumbência de pregar esta palavra, seja falando, seja cantando, seja orando, seja testemunhando, por onde quer que colocarmos os nossos pés, nós temos a oportunidade de propagar o evangelho. Aleluia. E essa é a boa escolha. E só para a gente fechar aqui, Áurea, todas as duas escolhas, né? Ela tem peso de eternidade. Sim. Porque a eternidade, ela é para todos. Agora, a salvação é para quem espera. Salvação é para quem aguarda, né? E eu só vou estar aguardando a salvação se eu estiver me preparando para ela, né? E isso aí fica esse aconselhamento da palavra do Senhor na oportunidade desse momento de reflexão. Eternidade é para todos. Todo homem já nasceu com a eternidade, de viver a eternidade. Porém, salvação é para quem espera. E que você possa estar esperando, querido, aguardando e se preparando, né, para esse momento. Porque vai ser uma realidade na vida daqueles que assim fizerem. Pai, muito obrigado. Tua graça. Muito obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, a clareza da palavra do Senhor. Muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos concede, Senhor Deus amado, e o entendimento acerca da palavra do Senhor, de sabermos que o Senhor, ó Deus, é o caminho que nos leva, Senhor, à salvação. Deus, receba toda a nossa gratidão e o reconhecimento da grandeza do Senhor em nossa vida. Clamamos por cada um que nos ouve, por cada um, Senhor, que precisa de um entendimento acerca da verdade, que o Senhor possa estar trazendo esclarecimento em cada coração que ouviu esta palavra. Nossos irmãos que cultuam o Senhor juntamente conosco, que a boa mão do Senhor possa estar presente na vida de cada um, aqueles, Senhor, que estão pertinho de nós, outros em outra cidade, em outro estado, em outro país, que o Senhor possa estar abençoando cada um dos teus servos e servas. E assim nós oramos, ó Deus, agradecidos por mais esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.